A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa quarta pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, deste segundo trimestre de 2020, com o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Comentado pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Damos graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui virtualmente unidos para os estudos dessas lições. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Senhor para mais este estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais esta rica oportunidade que temos de aprender a tua palavra. Pai, nós reconhecemos aqui nossa inteira dependência de Ti, para entendermos os Teus preceitos, para conhecermos mais e mais o Deus da nossa salvação. Por isso, Senhor, nós te pedimos agora que Tu venhas nos fazer conhecidos os Teus caminhos. Nos ajuda, nos orienta, nos direcione, tira todo e qualquer tipo de perturbação das nossas mentes, dos nossos corações e fala conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e irmã em Cristo, agradeço muito pela sua companhia e a sua participação neste canal, pois tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um de vocês. Amados, se vocês têm sido edificados com essas pré-aulas, existe uma forma de nos ajudar a fortalecer este trabalho. É deixando aqui o seu like, se inscrevendo, se você ainda não é inscrito, e também compartilhando este vídeo com outros irmãos. É muito interessante também que nos diga de onde é que você está nos assistindo e contribua também com os seus comentários sobre o assunto abordado nesta lição. Este é um espaço onde aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir o sininho das notificações para ver se está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a quarta lição desta revista, que traz como título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. O textuário de hoje encontra-se no Salmo 25 e o versículo de número 4, e assim diz a palavra do Senhor. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. A verdade aplicada de hoje nos diz que para crescer espiritualmente é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Os textos de referência de hoje encontram-se no Salmo de número 25, versículos 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15. E assim diz a palavra do Senhor. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. O primeiro objetivo desta lição é compreender os anseios de Davi. Uma das coisas mais atormentadoras para um servo de Deus é cair em pecado e ser acusado pela própria consciência dia após dia, vendo que as coisas começam a dar tudo errado devido à sua transgressão e falta de comunhão com o Senhor. O rei Davi passou por maus momentos em sua vida, enquanto ele encobriu a sua transgressão. E no Salmo 25, ele lamenta pelos seus erros e suplica a Deus pelo perdão, proteção,
orientação e livramento das ciladas do inimigo. Ele pecou, como todo ser humano peca, mas o seu diferencial era que, apesar de sua fraqueza e queda, ele sempre se arrependia e tinha um desejo ardente de andar em comunhão com Deus. A sua alma tinha sede de Deus e isso o impulsionava a buscá-lo de todo o coração, pois reconhecia os elevados padrões divinos e que sem a presença do Senhor a sua vida não tinha sentido e nem razão de ser. Veremos nesse estudo que Davi soube reconhecer e confessar os seus erros e procurou conhecer mais e mais os caminhos do Senhor. Tópico 1. Um salmo acróstico e a oração de Davi. O Salmo 25 forma um acróstico com uma linha poética para cada letra do alfabeto hebraico, sequencialmente, e sobre esse tipo de poesia nós temos um comentário mais detalhado na primeira lição desta revista, Salmos, um guia devocional para o cristão. O Salmo 25 não apresenta uma referência histórica em seu sobrescrito, mas é considerado como sendo de autoria de Davi, que expressa um lamento ou oração de confiança em um momento de tribulação real causada por seus inimigos. Subtópico 1.1 Oração de Davi. Podemos definir a oração como estar em comunhão com Deus, ter um relacionamento diário e dialogar com Ele, conversar sinceramente de todo o coração, sabendo que se fala com um Deus vivo e poderoso e procurar ouvi-lo atentamente. Não se trata aqui de um monólogo, mas sim também de ouvir, meditar, procurar entender o que Deus tem a nos revelar. E Davi sabia disso muito bem. No Salmo 25, ele intercala a oração onde derrama a sua alma perante o Senhor com a meditação acerca das verdades divinas. O comentarista elencou neste subtópico os versículos com os pedidos que Davi fez a Deus, assim como sua própria reflexão no intuito de identificar a vontade do Senhor para a sua vida. Nesse salmo, Davi lamenta o seu pecado e clama por perdão, misericórdia e livramento, mas sobretudo expressa o profundo desejo de conhecer os caminhos do Senhor. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 4. Por causa da sua real experiência com Deus, Davi tinha certeza de que a resposta de sua oração viria. Por isso, desejava conhecer mais e mais os caminhos do Senhor. Isso nos fala de conhecer mais e mais a Deus, a sua palavra, e a ter intimidade com Ele, de forma que tenhamos toda a liberdade de conversar com Ele e ouvir a sua voz por meio da oração. Eu tenho certeza de que, como cristãos, todos nós temos o testemunho de muitas orações respondidas por Deus. Por que é então que temos tanta dificuldade para orar? Você já reparou como é necessário termos disciplina para que os cuidados diários não sufoquem o nosso tempo de oração? Porque muitas vezes, em meio às maiores crises, nos desanimamos. O tempo que passamos com o Senhor em oração pode liberar um poder capaz de transformar histórias. O poder mais dinâmico que este mundo jamais conheceu. E esse é o motivo pelo qual devemos nos dedicar cada vez mais à intercessão pela nossa família, pela nossa igreja, pelos governantes, pela nossa nação, entre outras coisas mais. O ministério da oração está aberto para todo filho de Deus, garantindo uma vida espiritual ativa, forte e capaz de vencer as batalhas espirituais que nos rondam o tempo todo. Subtópico 1.2 Não me deixes confundido. Em sua oração, o salmista expressa o desejo de sua alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Salmo 25, versículos 2 e 3. Esse era um pedido para que Deus não o deixasse envergonhado,
humilhado com uma derrota perante os seus inimigos, pois ele cria que nenhum daqueles que confiam no Senhor serão decepcionados. O comentarista destaca aqui que, ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que foram até expulsas do meio familiar por terem abraçado a fé em Cristo, tendo Ele como seu Salvador, e por se dedicarem à sua obra e tiveram grande vitória da parte do Senhor. Por outro lado, muitos nesse momento se encontram confundidos e envergonhados por causa de promessas que não foram cumpridas, por amigos que falharam, por casamentos que fracassaram, pelo emprego que se foi ou por sonhos que foram destruídos. Mas existe uma diferença para todo aquele que espera em Deus. E esperar aqui não é no sentido cronológico do tempo, e sim de ter total confiança no Senhor, certeza de que Ele tem o controle da sua vida e de tudo que está acontecendo ao seu redor, e agirá em seu favor no tempo certo. Os que confiam no Senhor não serão confundidos, e aquilo que momentaneamente possa parecer um fracasso se converterá em bênçãos da parte de Deus. Toda resposta e toda provisão que necessitamos está no nosso Deus. Ele é o grande Eu Sou, que jamais deixará confundido ou envergonhado os que nele esperam, e o tem como seu refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. A nossa confiança e dependência de Deus nos garante a certeza de suas bênçãos em todo o tempo, sabendo de antemão que Ele jamais nos decepcionará. Subtópico 1.3. Perdoa os meus pecados. Um espírito quebrantado em oração é um poderoso instrumento para restaurar a nossa comunhão com Deus. Lemos na oração de Davi: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Salmo 25, versículo 7. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi não era imune à tentação e ao pecado. Muito pelo contrário, ele era pecador como eu e você. No auge do seu reinado, ele transgrediu a lei do Senhor, cometendo um adultério e um assassinato. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Todavia, depois de ser advertido pelo profeta Natã, reconheceu a sua iniquidade e transgressão. Ele disse: pequei contra o Senhor, segundo Samuel 12:13. Davi seguiu os passos que todo pecador deve seguir para se reconciliar com Deus: arrependimento, confissão do pecado e abandono da prática. Outro exemplo foi Pedro, que apesar de ter andado com Jesus, negou o Senhor 3 vezes, mas depois o Senhor também o perdoou. João 21, 15 ao 23. Muitas vezes pregamos com convicção sobre o perdão para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, crendo perfeitamente na sua salvação e restauração. No entanto, muitos cristãos, após tropeçarem na fé, não têm a mesma coragem demonstrada por Davi nesse salmo. Se desanimam até de pedir perdão, achando que não terão uma nova chance. Outros até pedem perdão a Deus, mas eles próprios não se perdoam e carregam esse fardo pelo resto de suas vidas, ou até entenderem que Deus pode lhes perdoar. Vejamos o que Deus nos diz na sua palavra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Salmo 34, versículo de número 18. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. O segundo objetivo desta lição é apresentar as características dos caminhos do Senhor. Tópico 2. O desejo e reconhecimento do salmista.
A palavra de Deus nos diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Desde os tempos da antiga aliança, Deus tem mostrado ao seu povo que existem caminhos de vida e caminhos de morte, conforme vemos em Deuteronômio 11, 26 e 28, Deuteronômio 30, versículos 11 ao 20 e Salmo 1, o versículo 6. Salmo 119, versículos 29 e 30, Jeremias 21, 8. Nos fazendo entender a impossibilidade de se andar ao mesmo tempo nos dois caminhos, ou de se pensar que possa existir um outro caminho alternativo. Sabendo da possibilidade de não acertar com os caminhos do Senhor, foi que o salmista desejou conhecê-los profundamente, com riqueza de detalhes, como está escrito: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 4. Percebemos aqui o anseio que Davi tinha de crescer, de amadurecer, de conhecer bem os caminhos de Deus e viver de acordo com a sua verdade. Ele queria ter certeza do rumo que deveria tomar na vida, para permanecer na presença do Senhor, e reconhecia a sua própria incapacidade, suas limitações e falhas para fazer isso sozinho. O seu desejo ia muito além das conquistas materiais, das vitórias contra os seus inimigos. Ele queria, na verdade, conhecer a vontade do Senhor para a sua vida e por isso buscava de todo o coração. Aplicando a nossa vida pessoal, devemos desejar ardentemente conhecer os caminhos do Senhor e andar por Ele, com humildade, obediência, reconhecendo as nossas limitações humanas e total dependência de Deus. Subtópico 2.1. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Em sua oração, Davi pede ao Senhor: guia-me na tua verdade e ensina-me. Está no Salmo 25, versículo 5, a parte A do versículo. Davi foi muito sábio ao reconhecer sua própria falta de discernimento espiritual e necessidade de aprender a palavra do Senhor para conhecê-lo cada vez mais. Veja que ele expressou o seu desejo por orientação ao pedir para ser guiado e ensinado por Deus. Mas de que forma podemos colocar isso em prática hoje? O primeiro passo é reconhecer que não somos autossuficientes e que precisamos ser guiados pelo nosso Deus, reconhecendo a nossa dependência dele e que a verdade que tanto desejamos está na sua palavra, a Bíblia Sagrada, que nos revela a verdadeira sabedoria e orientação divina para as nossas vidas. O salmista foi muito sábio quando pediu que Deus não apenas lhe mostrasse seus caminhos, mas também o ajudasse a caminhar neles. Nós também devemos sempre fazer esse mesmo pedido, se quisermos crescer na graça e no conhecimento de Deus, como está escrito: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. Subtópico 2.2. O desejo de ter intimidade com Deus. O salmista demonstra ter esse desejo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas tementes a Deus e que tinham intimidade com Ele, como foi com Adão e Eva quando andavam e conversavam com o Senhor no jardim do Éden antes de caírem em pecado. Gênesis 3:8. Como foi com Abraão, o marco zero da nação de Israel, um adorador com uma fé inabalável e que foi chamado amigo de Deus, conforme Tiago 2:23. Como foi também com Moisés, um homem que face a face falava com Deus, como qualquer um fala com seu amigo, conforme Êxodo 33:11.
e como foi com o próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, Atos dos Apóstolos 13, 22, que entre tantos outros temiam e procuravam andar nos seus caminhos com a alegria de estar na sua presença. Essa intimidade com Deus é algo que todo cristão deve buscar e não é exclusividade dessa ou daquela pessoa, de um pregador ou de um grupo ou de um povo em especial. Deus nos ama e quer relacionar-se conosco. A distância que existe hoje entre nós e o Senhor foi criada pelo pecado, como está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. No entanto, o próprio Deus nos deu o caminho de acesso a Ele, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Assim como Davi, precisamos ter o desejo de andar com Deus, de conversar com Ele, de desfrutar da sua presença maravilhosa e conhecê-lo cada vez mais, para então nos serem reveladas coisas grandes e ocultas que não sabemos. Jeremias 33, 3. Hoje nós temos intimidade com Deus através do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos chama de amigos, conforme João 15, 15, e nos revela a sua vontade através da Bíblia Sagrada e do agir do Espírito Santo em nossa vida, quando o buscamos em oração, jejum, leitura e obediência à sua palavra. Subtópico 2.3. O reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi reconhecia a salvação de Deus em todos os momentos difíceis da sua vida, quando teve que enfrentar seus próprios medos pela perseguição de seus inimigos. Na sua simplicidade, ele reconheceu que quando o seu rebanho foi atacado por um urso e por um leão, foi Deus quem deu a ele o livramento. Ele reconheceu que Deus deu o livramento a toda a nação de Israel, quando naquele momento de luta contra Golias, ele venceu também o inimigo. Davi reconheceu o livramento, a salvação de Deus, quando andava errante pelas cavernas, fugindo do rei Saul para preservar a sua própria vida. E tantas outras oportunidades ele teve de reconhecer a salvação de Deus, o livramento do seu exército, a mão do Senhor a lhe guiar os caminhos. Em todos os momentos, ele reconheceu o agir de Deus em seu favor e a favor de Israel. No Salmo 25, versículo 22, ele ora pela salvação de Israel, povo de Deus. Que bênção maravilhosa é orar como salmista, confessando as nossas falhas, colocando nossos medos e provações diante do Senhor, na certeza da sua salvação. Assim como Davi, nós também devemos reconhecer que só Deus nos livra do fardo do pecado e alivia o coração quando estamos em desespero ou desamparados, quando nos sentimos cercados pela angústia e pela desilusão, diante de uma situação difícil, de perigo, perseguição, sofrimento, medo do fracasso, da vergonha e da derrota. Assim como Davi, lembremos que do Senhor vem a salvação e sobre aqueles que são teus a tua bênção. Salmo 3, versículo 8. O terceiro objetivo desta lição é destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Tópico 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Normalmente, todos nós trabalhamos e nos dedicamos ao máximo para conquistar o nosso espaço na sociedade. Buscamos uma vida financeira mais próspera, lutamos para conquistar um diploma ou o aperfeiçoamento profissional, bens materiais, saúde e tantas outras coisas. Porém, um grande número de cristãos não tem a mesma preocupação e dedicação em conhecer os caminhos do Senhor, porque o seu coração está preso apenas ao que pode conquistar neste mundo.
Sobre isso o Senhor Jesus nos alertou, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12, 34. Quando o Senhor Jesus é o nosso maior tesouro, Mateus 6, 19 e 21, e ocupa o primeiro lugar em nossa vida, assim como foi para Davi, temos o firme propósito de conhecer os caminhos do Senhor e andar por eles. Para se obter este conhecimento, precisamos ter uma vida de renúncia, fé e busca incessante pelo crescimento espiritual. Na palavra de Deus, encontramos a importância da nutrição espiritual necessária no processo do crescimento do salvo em Cristo. O objetivo de estudar e conhecer mais de Deus através da Bíblia Sagrada não é apenas para memorizá-la, mas colocá-la em prática, diariamente, visando o amadurecimento espiritual. Uma pessoa espiritualmente sadia tem sempre fome pela palavra de Deus e dela se alimenta diariamente. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. 1 Pedro 2:2. Assim como crianças, durante o nosso crescimento espiritual, gradualmente o nosso alimento vai sendo mais e mais forte, nos fazendo crescer na presença do Senhor. Por isso, tire tempo para buscar o Senhor enquanto se pode achar e conhecê-lo pela revelação da sua palavra. Este tópico destaca ainda 3 caminhos essenciais que precisamos conhecer. Subtópico 3.1: o caminho da obediência. Nesse mundo, estamos sujeitos a prestar obediência a diversas pessoas e instituições que exercem autoridade sobre nós. Nós devemos obediências aos nossos pais, aos nossos patrões, aos governantes, aos magistrados, às leis que regem o país, leis de trânsito e etc. Na maioria das vezes, essa obediência se dá por medo das consequências ou punições por não acatá-las. Agora, quando o assunto é obedecer a Deus, o legislador soberano de todo o universo, percebemos mais dificuldades e negligência aos seus mandamentos, o que tem trazido graves consequências à humanidade e ao povo de Israel ao longo dos tempos. Um bom exemplo bíblico de pessoa que trilhou o caminho da obediência foi Abraão. Ele respondeu com obediência sempre que Deus lhe revelava sua vontade. Renunciou à terra onde nasceu, suas amizades e muitas conquistas, e viajou para uma terra estranha conforme o Senhor lhe ordenara. Ele viveu a vida toda em submissão à vontade do Senhor, ao ponto de não lhe negar o próprio filho em sacrifício. E foi honrado por Deus, tornando-se pai de uma grande nação, pois as bênçãos do Senhor são condicionadas à obediência daqueles que nele esperam. A obediência continua sendo o passaporte para a bênção de Deus em nossas vidas, ainda hoje. E o seu caminho consiste em fazer a vontade de Deus. Vejamos o que o Senhor Jesus falou sobre isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Quando um cristão obedece aos mandamentos do Senhor Jesus, com temor e amor, ele tem uma experiência íntima com o Senhor e passa a conhecê-lo cada vez mais. Hoje em dia, muitas pessoas têm vindo para dentro das igrejas apenas como simpatizantes do Evangelho, em busca de uma bênção que satisfaça o seu próprio interesse, mas não querem nenhum compromisso com Deus e muito menos obedecer a sua palavra. Esse tipo de comportamento, ou melhor dizendo, de desobediência, já levou muitos homens e mulheres e até mesmo a nação de Israel ao sofrimento e fracasso nos tempos bíblicos. É sempre bom lembrar que os padrões de Deus não mudam e aquilo que ele condena como pecado na sua palavra deve ser rejeitado também por esta geração. Subtópico 3.2: o caminho da graça.
A graça de Deus é um tema encontrado em toda a Bíblia, aparecendo mais de 100 vezes no Antigo Testamento e mais de 200 vezes no Novo Testamento. Existem dois tipos de graça: a graça comum ou universal e a graça especial. A graça comum tem sido concedida por Deus em forma de bênçãos materiais, através das bênçãos que vêm da própria natureza, na maneira como Deus restringe o mal no mundo e na fixação da consciência do pecado dentro do coração da humanidade, revelando a sua bondade. Romanos 2, 1 ao 11. A graça comum revela Deus e a sua bondade a todos os homens, concede a capacidade de buscar a Cristo, porém não os salva, como está escrito, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5, 45, a parte B do versículo. Já a graça especial é a bondade excepcional de Deus para com a humanidade pecadora. É um favor imerecido e disponível para aqueles pecadores que creem no Evangelho, recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador e passam a segui-lo e obedecê-lo. Atos 11, 23, 20, 32, 2 Coríntios 9, 14. Nesse sentido, o caminho da graça nos leva à salvação em Cristo Jesus, como está escrito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Davi também experimentou a graça de Deus na sua vida e por isso orou: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Salmo 25, versículo 6. Subtópico 3.3. O caminho da perfeição. Esse era um caminho que Davi desejava conhecer cada vez mais, pois ele escreveu: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 18, versículo 30. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, ao cumprir a sua missão neste mundo, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, tanto no falar quanto no agir. O Senhor Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. 1 Pedro 2, 21 ao 24. O nosso Deus é perfeito e quer que andemos no caminho da perfeição, como disse o Senhor Jesus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 48. O caminho da perfeição só é encontrado em Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Diante de tudo isso, não nos envolvamos demasiadamente com as coisas desse mundo, mas busquemos as que são do alto e cresçamos cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus e dos seus caminhos, até atingirmos a estatura de um varão perfeito. Para concluir, os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. E ao chegar ao final de mais uma lição maravilhosa, convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar os slides referentes à lição que nós estudamos, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos pela revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também está aguardando a sua visita. Ali você vai encontrar hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou dessa pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe este vídeo com outros irmãos. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente.
Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.